Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Hoje a gente vê no Evangelho mais uma situação em que Cristo nos mostra o seu profundo amor e cuidado para cada um, para cada uma. E na leitura de hoje a gente vê uma cena que muito nos admira. Havia ali uma pessoa que estava possuído já há alguns anos,
Já estava totalmente sem dignidade. Perceba que fala que ele morava no cemitério, que ele se flagelava constantemente. Pessoas tentaram dominá-lo e amarrar e segurar e ninguém conseguia. Que ele tinha uma força, né, muito fora do normal. Basicamente, ele tinha realmente perdido a sua condição de ser humano. Ele não tinha mais o controle da sua vontade, o entendimento, talvez até de quem ele era mesmo. E é interessante que ele chega até Jesus. E Jesus, ao ver aquele homem, e ao ver o que se passava com ele, obviamente Jesus o liberta mais que depressa e o restaura. Isso para nos mostrar que, independente do que nos atormenta, do que nos aflige, mesmo que seja aquele que por natureza nos tenta roubar a nossa vida, que é a vida em Deus, o próprio demônio, tudo está sobre os pés de Jesus. Ele tem poder sobre todas as coisas. E ele, ao contato com ele, melhor dizendo, ele nos restaura, ele nos dá de volta a dignidade que às vezes foi perdida, para que nós possamos ser livres e sermos felizes. Para que nós, ao encontrar com Cristo, ao se deparar com Ele, nós percebemos que nós, cada dia mais, nós nos assemelhamos ao melhor de nós, porque Cristo desperta isso em cada um. E alguns pontos, de conflito entre o que aconteceu e a resposta das pessoas. Quantas vezes nós não entendemos o que acontece, até mesmo por meio da obra de Jesus Cristo, na vida de alguém, numa situação qualquer, numa decisão da igreja, nós não entendemos. E nós fazemos muito próximo do que o povo, naquele momento, fez. O que o povo fez? Pediu para Jesus ir embora. Porque eles não compreendiam o que tinha acontecido. Olha só como que é triste o olhar machucado, o olhar de alguém que já acostumou até mesmo com a miséria do outro. Ver aquele moço se flagelando, vivendo como bicho, morando nas covas, havia se tornado comum. Mas agora que eles enxergavam ele restaurado, vivo, pleno, eles procuraram a pessoa que o fez e manda a pessoa embora. Porque não entendem a realidade do amor de Deus. E muitas vezes nós não vamos entender mesmo. Porque o amor de Deus, ele é infinitamente maior do que a nossa compreensão humana. Mas quando isso ocorrer, que a gente possa pedir a graça a Deus de termos o reflexo desse homem. Porque ele pediu para ficar junto de Jesus. E quando Jesus fala com ele que não era para fazer isso e dá outro direcionamento, muito provavelmente ele também não entendeu. Mas ele fez aquilo que Cristo o solicitou e fez muito mais. Porque Jesus pede para que ele anuncie a boa nova para os seus, para a sua família, para aqueles que estavam junto dele. E ele, assim como a palavra fala, ele sai e espalha a boa notícia
em todas as cidades daquela região, que eram 10. Então, que a gente possa ter essa visão. Porque tem uma coisa muito forte também para a gente encerrar. A quem muito é dado no sentido de misericórdia e amor por parte de Deus, dificilmente essa pessoa retorna à condição anterior da sua vida, porque ela sente tanto o amor de Deus junto a ela, que ela nunca mais viverá sem Ele e passará naturalmente a viver por Ele. Que Deus nos dê essa graça hoje. Querido Jesus, nós te pedimos todos os dias que o Senhor fique conosco, mas que o Senhor também desperte em nosso coração esse apaixonar-se constantemente por Ti, para que nós possamos nunca mais viver apartados da Tua presença, e muito pelo contrário, que a gente assim tenha a coragem profética de viver para Ti e viver conforme a Tua vontade. Muito obrigado, Jesus. Permaneça conosco e faz do nosso coração um coração grato, um coração que se sente amado e um coração que quer ser cada dia mais íntimo de Ti. Amém.